From the conference center at Temple Square. Diretamente do centro de conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, transmitimos a sessão do sacerdócio dessa 176ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa sessão é transmitida para milhares de capelas no mundo inteiro. A música para essa sessão será fornecida por um coro do sacerdote Melquisedeque da cidade de Brigham, Utah. Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá essa sessão do sacerdócio. Sejam bem-vindos, irmãos, à sessão geral do sacerdócio da 176ª Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Monson, dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores dos sacerdócios reunidos no Assembly Hall, no Marriott Center da BYU, no Centro de Treinamento Missionário de Provo e em outras localidades em vários países no mundo inteiro. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio de Melquisedeque da cidade de Brigham, sob a regência de Anne Jeffrey Anderson, com Clay Christiansen ao órgão. Daremos início a essa sessão do sacerdócio ouvindo o coro cantar See the Mighty Angel Flying, Vede um Anjo a Voar. A oração de abertura será oferecida pelo elder Clayton W. Mask, dos 70. Proclaim the
Our kind and gracious Father in heaven, Nosso bom Pai Celestial, nós vimos a Ti nesta tarde para essa sessão geral do sacerdócio. Somos gratos por tantas bênçãos que recebemos. Somos gratos pela restauração do sacerdócio, pela restauração da plenitude do Evangelho através do profeta Joseph Smith. Também somos gratos pelo sacrifício expiatório do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Agradecemos a Ti pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, por termos aprendido a amar e aprender aos Teus filhos, por entendermos o Teu Evangelho e somos gratos pelo nosso profeta vivo, o presidente Gordon B. Hinckley. Pedimos que Tu possas continuar a abençoá-lo com saúde, com forças, com inspiração e saúde. Abençoe-nos para que tenhamos sabedoria suficiente para seguir o Seu conselho. Abençoe também os missionários através do mundo, aos presidentes de missão. Abençoe também a todos os portadores do sacerdócio arônico nesta noite, que dentro de seus corações tenham um desejo para se preparar e servir uma missão. Pedimos ainda que Tu possas abençoar aqueles que vão falar a nós hoje, conduza-os com Teu Espírito e que tenhamos esse Espírito também e que nos fortaleça, que possamos seguir adiante usando o nosso sacerdócio e abençoando a vida de outros, para que possamos construir o Teu reino aqui na terra para a preparação da segunda vinda do Teu Filho, no nome de Jesus Cristo. Amém. We shall begin this priesthood session with the choir Vamos singing. começar essa reunião do sacerdócio com o coro cantando Choir singing, Guide us, O thou great Jehovah. Jeová se nosso guia. O elder Henry B. Eyring, do Quórum dos 12 Apóstolos, nos dirigirá a palavra. A ele se seguirá elder Todd Christofferson, da presidência dos 70, e logo após ouviremos o elder Marcus B. Nash e Stellan G. Ellis, dos 70. Ouviremos o elder Christofferson e Ellis, que gravaram seus discursos em português. Guide us, O great Jehovah, guide us to
I am grateful to be with you in Sou this. grato por estar com vocês nesta grandiosa reunião do sacerdócio. Are members of a Todos nós somos membros de um quórum do sacerdócio. that may not seem remarkable. Talvez isso não seja digno de nota para vocês, mas para mim é. I was ordained a deacon in Fui ordenado diácono no sacerdócio arônico num pequeno ramo da igreja. was only one family. Havia apenas uma família na unidade. No chapel Não tínhamos in capela. our house. Reuníamos-nos na nossa casa. Eu era o único diácono e o meu irmão o único mestre. So I know what it is like. Assim, sei o que significa exercer o sacerdócio sozinho, sem servir com outros portadores num quórum. Was content in that small Mas sentia-me satisfeito naquele pequeno ramo sem quórum. I was missing. Eu nem tinha como saber o que estava perdendo. Então, a minha família mudou-se para o outro lado do continente, onde havia muitos portadores do sacerdócio e quórums fortes. Aprendi ao longo dos anos que a força de um quórum não reside no número de portadores do sacerdócio que o constituem. Tampouco depende automaticamente da idade e maturidade dos membros. Na realidade, a força de um quórum consiste em grande parte no grau de união dos seus membros em retidão. In righteousness. That unity in a strong Esta grande unidade num quórum forte do sacerdócio não é comparável a nada que vivenciei numa equipe esportiva, clube ou nenhuma outra organização no mundo. Alma recorded As palavras de Alma, registradas no livro de Mosias, são as que melhor traduzem a união que senti nos quórums de sacerdócio mais fortes. quote, and he commanded them that there E should mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, having their tendo os corações entrelaçados em unidade e amor one towards uns para com os outros. Alma even told his people Alma até ensinou ao seu povo como alcançar essa unidade. Orientou-os a não pregarem save that were repentant, nada além do arrependimento e da fé no Senhor, who had redeemed his que redimira seu povo. what Alma was teaching. O que Alma ensinou e o que se verifica em qualquer quórum do sacerdócio unido que conheço é que o coração dos membros se transforma por meio da expiação de Jesus Cristo. É assim que o coração deles se une. You can see then why the Lord charges Assim, podemos ver por que o Senhor orienta os presidentes de quórum a liderarem como faz. Na seção 107 de Doutrina e Convênios, ele emprega quase as mesmas palavras para descrever os deveres do presidente de cada quórum. quorum president O presidente do quórum de diáconos deve ensinar aos membros do quórum o seu dever, conforme indicado nos convênios. O presidente do quórum de mestres deve ensinar aos membros os seus deveres, como dados nos convênios. O presidente do quórum de sacerdotes, que é o bispo, recebe o mandamento de presidir 48 sacerdotes e sentar-se em conselho com eles para ensinar-lhes os deveres do seu ofício, como dado nos convênios. O presidente do quórum de élderes recebe as seguintes orientações. Também o dever do presidente do ofício de élder é presidir 96 élderes e sentar-se em conselho com eles e ensinar-lhes, segundo os convênios. É fácil entender porque o Senhor deseja que os seus quórums sejam instruídos segundo os convênios. Convênios são promessas solenes. O Pai Celestial prometeu a todos nós a vida eterna, se fizermos e guardarmos os convênios. Por exemplo, recebemos o sacerdócio com o convênio de sermos fiéis ao ajudarmos-lo na sua obra. As pessoas batizadas na sua igreja prometem ter fé em Jesus Cristo, arrepender-se e guardar os seus mandamentos. Cada convênio exige fé em Jesus Cristo e obediência aos seus mandamentos para dar acesso ao perdão e purificar o coração das pessoas, o que é necessário para herdarem a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Talvez vocês estejam perguntando-se, quer dizer que todas as lições no quórum devem tratar apenas de fé e arrependimento? Claro que não, mas significa que o professor e os participantes devem sempre ter o desejo de levar o Espírito do Senhor ao coração dos presentes, a fim de despertarem a fé e a determinação de arrependerem-se e serem puros. E esse desejo vai além das paredes da sala onde se reúne o quórum. Num quórum
verdadeiramente unido, essa disposição acompanha os membros onde quer que estejam. Fui testemunha disso há alguns anos num quórum de diáconos, no qual eu fora chamado para ensinar. Alguns dos diáconos faltavam às reuniões de quórum de vez em quando. Eu sabia que o ensino naquele quórum, e em todos os quórums, era a responsabilidade do presidente, que tinha as chaves. Ele sentava-se em conselho com todos eles. Assim, adquiri o hábito de buscar a orientação da pessoa designada por Deus e perguntar: o que acha que eu devo ensinar? Aprendi a seguir os seus conselhos, pois sabia que Deus dera a ele a responsabilidade de ensinar os membros do seu quórum. Certo domingo, eu soube que Deus ajudara um jovem presidente de quórum a honrar suas responsabilidades. Eu estava dando aula aos diáconos e vi uma cadeira vazia com um gravador. Percebi que estava ligado. Depois da aula, o rapaz sentado ao lado da cadeira vazia pegou o aparelho. Quando ele estava saindo, perguntei-lhe por que gravar a aula. Ele sorriu e respondeu que um outro diácono o avisara que não estaria no quórum naquele dia. Assim, ele levaria a gravação à casa desse amigo para que ouvisse a aula. Eu confiara na responsabilidade conferida a um jovem presidente de quórum e o céu viera ajudar. O Espírito tocou os membros daquela classe e guiou um deles até um amigo para tentar fortalecer sua fé e conduzi-lo ao arrependimento. O diácono que gravara a aula aprendera segundo os convênios e estender a mão para ajudar seu amigo e companheiro de quórum, conforme indicado nos convênios. Os membros do quórum do sacerdócio são ensinados de várias formas além das lições em classe. O quórum é uma unidade de serviço e os membros aprendem ao servirem. Um quórum pode prestar muito mais serviço do que os membros poderiam fazê-lo sozinhos. Esse poder é multiplicado muito além do mero número de integrantes. Cada quórum tem um líder com autoridade e responsabilidade para dirigir o serviço do sacerdócio. Já presenciei o poder que surge quando o quórum se mobilizam em situações de calamidade. Diversas vezes ouvi pessoas de fora da igreja externarem surpresa e admiração pela eficiência da igreja organizar-se para prestar auxílio. Para eles parece um milagre. Em todo o serviço no sacerdócio, o milagre do poder opera-se porque os líderes e membros honram a autoridade daqueles que estão à frente do serviço nos quórums do sacerdócio em todo o mundo. Milagres de poder podem ocorrer quando os quórums se prontificam a servir ao próximo. Acontece também quando o serviço no sacerdócio é dirigido aos membros do próprio quórum. Um presidente de quórum de diáconos reuniu-se certo domingo bem cedo, antes da reunião do quórum, com os conselheiros e secretário. Depois de conversarem em espírito de oração, ele sentiu-se inspirado a convidar para a reunião de quórum seguinte outro diácono que nunca frequentara. Ele sabia que na família desse diácono o pai não era membro e a mãe tinha pouco interesse na igreja. O diácono designado aceitou a incumbência do presidente de contactar o rapaz e o fez. O menino que ele convidou ao quórum veio apenas algumas vezes antes de sua família se mudar de cidade. Muitos anos depois, eu estava numa conferência de estaca a milhares de quilômetros do local em que se reunira naquele quórum de diáconos. Thousands of miles away from where that deacons quorum had met. Between conference meetings, Entre uma sessão e outra da conferência, um desconhecido veio até mim e perguntou se eu conhecia uma pessoa. Ele deu meu nome. Era o rapaz que fora chamado pelo seu presidente do quórum de diáconos para cuidar de uma ovelha perdida. O homem pediu-me: pode agradecer-lhe em meu nome? Sou o avô do menino que ele convidou para o quórum de diáconos há muitos anos. Hoje ele é meu neto, é adulto, mas ainda me fala sobre o diácono que o convidou para ir à igreja com ele. Ele tinha lágrimas nos seus olhos e eu também. Um jovem presidente dos diáconos fora inspirado a buscar um membro perdido do seu quórum e a confiar essa missão a um companheiro. Aquele presidente fez o que o mestre teria feito. E ao agir assim, um jovem presidente treinou um novo portador do sacerdócio em seu dever de servir ao próximo, segundo os convênios. O coração de uma pessoa se unir ao de outra, e assim permanecia após mais de 20 anos e milhares de quilômetros de distância.
A unidade do quórum perdura quando é forjada no serviço do Senhor e à maneira dele. Uma das características de um quórum forte são os sentimentos de companheirismo entre os membros. Eles importam-se uns com os outros, ajudam-se mutuamente. Os presidentes de quórum podem contribuir para essa união ao lembrarem-se do propósito do Senhor para a unidade no quórum. É claro que é promover o auxílio mútuo, mas vai além disso. O objetivo é levar os participantes a edificarem e incentivarem uns aos outros para servirem com o Mestre em retidão na sua obra de oferecer a vida eterna aos filhos do Pai Celestial. Ao compreendermos isso, mudaremos a nossa maneira de buscar a união no quórum. Por exemplo, isso até modificará o modo de um quórum de diáconos jogar basquetebol. A meta dos membros será aumentar o entrosamento mais do que apenas jogar uma partida. Serão levados a convidar um rapaz que é sempre excluído por não jogar muito bem. Se ele aceitar e vier, os membros do quórum estarão mais propensos a passar-lhe a bola e dar-lhe a chance de driblar, principalmente se tiver dificuldade para fazer cestas. 20 anos depois, talvez nem se lembrem de quem ganhou naquela noite, mas nunca esquecerão que jogaram juntos e por quê, e recordarão a quem pertencia a equipe. Foi o Senhor que disse: "Se não sois um, não sois meus." Compreender porque o Senhor deseja o companheirismo pode mudar a maneira de planejar as festas do quórum de élderes. Fui a uma festa cujo organizador é um converso à igreja. Conhecer o Evangelho foi a melhor coisa que lhe acontecera. Assim, vizinhos e amigos que ainda não eram membros da igreja foram convidados ao evento. Ainda me lembro do espírito de amizade ao conversarmos com eles sobre o que a igreja significava para nós. Senti naquela festa mais do que mero companheirismo com irmãos do sacerdócio. O Mestre convidou os seus discípulos para o primeiro quórum dos 12 no seu ministério mortal da seguinte forma: "Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens." Assim, naquela noite, senti que estava em comunhão com o Mestre e os seus discípulos, e estávamos transformando-nos segundo sua vontade. Fui abençoado com esse mesmo espírito de amizade por um líder do sacerdócio quando eu pertencia ao sacerdócio arônico. Ele sabia criar um companheirismo duradouro no sacerdócio. Ele combinou com o dono de um terreno para passarmos uma tarde cortando lenha e empilhando-a. Íamos doar para as viúvas, para que elas tivessem aquecimento no inverno. Ainda recordo o calor humano e a amizade que senti com os meus irmãos do sacerdócio. Contudo, lembro-me ainda mais da sensação de estar fazendo o que o Salvador faria. Assim, senti-me perto dele. Podemos criar essa preciosa proximidade nos nossos quórums nesta vida e depois desfrutá-la para sempre em glória e em família, se vivermos segundo os convênios. Minha oração é que vocês aceitem o convite do Senhor de tornar-se unos nos quórums do sacerdócio. Ele mostrou o caminho e prometeu-nos que, com seu auxílio, quórums bons podem tornar-se excelentes. Ele deseja isso para nós, e sei que ele precisa de quórums mais fortes para abençoar os filhos do nosso Pai Celestial, segundo os convênios. Tenho fé em que o fará. Sei que o nosso Pai Celestial vive. Sei que o seu Filho, Jesus Cristo, expiou os nossos pecados e os de todos que viemos a conhecer. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele dirige a sua igreja. Possui as chaves do sacerdócio. Por meio da inspiração aos que detêm as chaves da igreja, ele chama cada presidente de cada quórum do sacerdócio. Testifico que o sacerdócio foi restaurado com todas as chaves a Joseph Smith. E presto solene testemunho de que essas chaves foram transmitidas até hoje ao presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o presidente do sacerdócio em todo o mundo. Assim testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Years ago, when my brothers and I were boys, Há muitos anos, quando meus irmãos e eu éramos crianças, nossa mãe passou por uma cirurgia radical de câncer. Ela quase morreu. Grande parte do tecido do pescoço e do ombro precisou ser retirado, e por muito tempo era muito doloroso para ela usar o braço direito. Certa manhã, cerca de um ano após a cirurgia, meu pai levou mamãe para uma loja de eletrodomésticos
e pediu que o gerente lhe ensinasse como usar uma máquina para passar roupas. A máquina chamava-se Ironride. Ela era operada pela pessoa sentada em uma cadeira, apertando os pedais com um dos joelhos para baixar o rolete acolchoado, protegido do aço quente, e girando-o, passava camisas, calças, vestidos e outras roupas. Vejam que isso fazia com que o passar de roupas, muitas devido à nossa família de 5 meninos, se tornasse mais fácil, especialmente para uma mulher com uso limitado do braço. Mamãe ficou chocada quando o papai disse ao gerente que eles comprariam a máquina e pagariam à vista. Apesar da boa renda de papai como veterinário, a cirurgia e os remédios de mamãe os haviam deixado em uma situação financeira difícil. No caminho de volta para casa, minha mãe estava deprimida. Como podemos comprá-la? De onde veio o dinheiro? Como vamos conseguir pagar as contas agora? Finalmente, papai contou a ela que tinha ficado sem almoço por quase 1 ano para economizar o suficiente. Agora, quando você passar roupas, disse ele, você não precisa parar e ir para o quarto chorar até que a dor de seu braço desapareça. Ela não tinha consciência de que ele sabia disso. Eu não sabia do sacrifício e do ato de amor de meu pai para com minha mãe na época, mas agora que sei, digo a mim mesmo, que grande homem é ele. O profeta Eli rogou aos seus filhos rebeldes, dizendo, levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens. Pela idade, a mãe e a mulher eram homens, mas em termos de caráter e maturidade espiritual, ainda se comportavam como crianças. Eles murmuravam e reclamavam, não aceitavam a autoridade de ninguém para corrigi-los. Facilmente recorriam à violência e eram ótimos em passar-se por vítimas. Vemos as mesmas atitudes hoje em dia. Alguns agem como se a meta mais elevada de um homem devesse ser seu próprio prazer. Costumes sociais tolerantes perdoam os homens por seus erros, de forma que muitos acham que é aceitável ter filhos fora do casamento e coabitar em lugar de casar. Evitar compromissos é considerado esperteza, mas sacrificar-se pelo bem de outros é ingenuidade. Para alguns, uma vida de trabalho e realizações é opcional. Nós que temos o sacerdócio de Deus não podemos viver a esmo. Temos trabalho a fazer. Precisamos nos elevar do pó da autoindulgência e ser homens. É uma aspiração maravilhosa de um menino tornar-se homem, forte e capaz. Alguém que pode edificar e criar coisas, administrar coisas. Alguém que faz a diferença no mundo. É uma aspiração maravilhosa para nós, os mais velhos. Temos o comportamento esperado de um homem de verdade e sermos modelos para os que nos veem como exemplo. Em grande parte, ser realmente um homem acha-se definido em nosso relacionamento com as mulheres. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos descreveram o ideal a ser atingido nestas palavras. A família é ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por mãe e pai que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. Com o passar dos anos, visitei membros da igreja em muitos países e, apesar das diferenças de circunstâncias e cultura, em todos os lugares fiquei impressionado com a fé e a habilidade das mulheres, inclusive algumas muito jovens. Tantas delas possuem uma fé e generosidade notáveis. Elas conhecem as Escrituras, são equilibradas e confiantes. Pergunto-me se temos homens à altura dessas mulheres. Os nossos jovens estão se tornando os companheiros dignos que tais mulheres podem buscar e respeitar? O presidente Gordon B. Hinckley, falando na sessão do sacerdócio de abril de 1998,
Deu um conselho específico aos rapazes. A moça com quem você se casará estará arriscando muito ao se casar com você. Você determinará o restante da vida dela. Empenhem-se nos estudos. Estudem o máximo que puderem. O mundo vai pagar-lhes o quanto achar que merecem. Paulo não usou de eufemismos quando escreveu a Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A integridade é fundamental para alguém ser homem. Ser íntegro significa ser verdadeiro, mas também inclui aceitar responsabilidades e honrar compromissos e convênios. O presidente N. Eldon Tanner, antigo conselheiro na primeira presidência, um homem íntegro, falou sobre alguém que o procurou pedindo conselho. Um rapaz veio procurar-me há não muito tempo atrás e disse: fiz um trato com uma pessoa de pagar-lhe certa quantia todos os anos. Estou atrasado no pagamento e não tenho como pagar, pois se o fizer, acabarei perdendo minha casa. Que devo fazer? Fitei-o nos olhos e disse: mantenha o trato que fez. Mesmo que isso me custe a minha casa? Eu disse: não estou falando de sua casa, estou falando de seu trato. E acho que sua esposa preferiria um marido que não faltasse com sua palavra, que cumprisse suas obrigações e precisasse alugar outro local para morar, a ter uma casa com um marido que não soubesse cumprir seus convênios e promessas. Bons homens às vezes cometem erros. Um homem íntegro enfrentará e corrigirá seus erros honestamente. Isso é um exemplo que podemos respeitar. Algumas vezes os homens tentam, mas fracassam. Nem todos os objetivos dignos são atingidos, apesar do melhor e mais honesto empenho. Ser realmente homem nem sempre é medido pelos frutos de seu trabalho, mas pelo trabalho em si, pelos seus próprios esforços. Embora ele faça alguns sacrifícios e se prive de alguns prazeres por honrar seus compromissos, um homem de verdade leva uma vida que não deixa nada a desejar. Ele muito dá, mas recebe mais, e vive satisfeito com a aprovação de seu Pai Celestial. Ainda mais importante, ao considerarmos a admoestação para sermos homens, precisamos pensar em Jesus Cristo. Quando Pilatos questionou Jesus, trouxe-o para fora e disse: eis aqui o homem. Talvez Pilatos não tenha compreendido o significado de suas próprias palavras, mas o Senhor realmente ficou diante do povo da mesma forma que ele está hoje, o mais elevado ideal de ser homem. Eis o homem. O Senhor perguntou aos discípulos que tipo de homens deveriam ser. Ele próprio respondeu: em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Essa é nossa busca final. O que foi que ele fez que podemos imitar como homens? Jesus rejeitou a tentação. Quando se defrontou com o próprio grande tentador, Jesus não cedeu às tentações. Ele respondeu com a Escritura: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os mandamentos do Evangelho e os padrões são também nossa proteção. E como o Salvador podemos extrair força das Escrituras para resistirmos à tentação. O Salvador era obediente. Ele abandonou completamente o homem natural e submeteu-se à vontade do Pai. Ele foi batizado para mostrar que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifique-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Jesus andou fazendo bem. Ele empregou os poderes divinos do santo sacerdócio para abençoar os necessitados, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidades. Jesus disse a seus apóstolos: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Sendo seus servos, podemos tornar-nos grandes em seu reino por meio do amor e do serviço. Ele deu a vida para redimir a humanidade. Sem dúvida, podemos aceitar a responsabilidade por aqueles que ele confiou a nós. Irmãos, sejamos homens de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. To redeem mankind, surely we can accept responsibility for those he entrusts to our care. Brethren, let us be men, even as he is. In the name of Jesus Christ, amen. When I was a deacon, like many of you young Há men, vários anos, quando era diácono, com muitos de vocês, rapazes, meu pai e eu fomos até um rio nas montanhas para pescar trutas. Enquanto prendia a isca no anzol, na ponta da minha linha de pesca, meu pai me disse que eu teria que fisgar o anzol na boca do peixe quando ele tentasse pegar a isca. Senão ele escaparia. Como eu não sabia o que significava fisgar o anzol, ele explicou que eu precisaria enganchar o anzol na boca do peixe quando ele mordesse a isca, de modo que não conseguisse soltar-se, e que para isso eu teria que puxar rapidamente a vara quando o peixe tentasse pegar a isca. Eu realmente queria pegar um peixe. Por isso eu fiquei ali na margem do rio, tenso como uma mola recolhida, esperando o puxão na ponta da vara, que indicaria que o peixe estava tentando pegar a isca. Poucos minutos depois, senti um movimento na ponta da vara e imediatamente puxei a vara com toda a minha força, esperando ter que lutar muito com o peixe. Para minha surpresa, vi a pobre truta, com o anzol preso firmemente na boca, ser arremessado da água para o ar, por cima de minha cabeça e cair no chão ao meu lado se debatendo. Aprendi duas coisas com aquela experiência. Primeiro, um peixe fora da água é um pobre coitado. Embora suas guelras, barbatanas e cauda funcionem muito bem na água, são inúteis na terra. Segundo, o infeliz peixe que pesquei naquele dia morreu porque foi enganado, achando que algo muito perigoso e até fatal era valioso, ou ao menos suficientemente interessante para ser examinado de perto ou experimentado. Meus queridos irmãos do sacerdócio arônico, podemos aprender algumas lições com isso. Primeiro, um propósito básico da vida, conforme ensinou Lei, é ter alegria. Para isso, é preciso que compreendam que, como os filhos do Pai Celestial, vocês herdaram características divinas e necessidades espirituais. Assim como os feixes precisam de água, vocês precisam do Evangelho e da companhia do Espírito Santo para serem verdadeira e profundamente felizes. Por serem filhos de Deus, não é compatível com sua natureza eterna fazerem coisas erradas e sentirem-se bem. Isto é impossível. Faz parte do seu DNA espiritual, por assim dizer, o fato de que só não terão paz, alegria e felicidade na medida em que viverem o Evangelho. Por outro lado, na medida em que decidirem não viver o Evangelho, serão tão miseráveis quanto um peixe na água, como Alma disse a seu filho Corianta. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. E agora, meu filho, todos os homens que estão num estado carnal vivem sem Deus no mundo e seguiram caminhos contrários à natureza de Deus. Por conseguinte, estão num estado contrário à natureza da felicidade. Observem que viver sem Deus no mundo, em outras palavras, recusar-se a viver o Evangelho e, portanto, perder a companhia do Espírito, é seguir um caminho contrário à natureza da felicidade. O Evangelho de Jesus Cristo é, de fato, observem que está no singular, significando o único, grande plano de felicidade. Se vocês escolherem qualquer outro estilo de vida ou tentarem viver apenas as partes do Evangelho que lhes parecerem convenientes, essa decisão lhes roubará a plena e resplendente alegria e felicidade que lhes foram designadas por nosso Pai Celestial e seu Filho. Agora, a segunda lição que aprendi na minha pescaria. Assim como um peixe num rio das montanhas, precisa tomar cuidado com as armadilhas em seu caminho para não ser puxado para fora da água. Vocês também precisam ser sábios para não serem tirados de uma vida feliz, centralizada no Evangelho. Lembrem-se
do que leí, o diabo procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio e obtém poder para escravizar-nos quando nos envolvemos com coisas impuras e malignas. Portanto, não sejam enganados e nem sequer experimentem coisas indignas, porque Satanás está pronto para fisgar o anzol. Foi o risco muito real de sermos fisgados sutil ou subitamente que o levou o antigo profeta Moroni, que realmente viu os nossos dias, a advertir: não toquem nem na dádiva má, nem do que é impuro. Há muitas coisas malignas e impuras na música, na internet, nos filmes, nas revistas e nas bebidas alcoólicas, drogas e fumo. Meus queridos irmãos, nem sequer toquem em qualquer coisa maligna ou impura. Por trás dessas coisas está um anzol que fisga de modo sutil e muito mais repentino do que vocês imaginam. E o processo de retirada do anzol pode ser extremamente doloroso. A alma diz que para ele o processo do arrependimento foi quase até a morte. De fato, ele declarou: nada pode haver tão intenso e cruciante como foram minhas dores. Alguns de vocês já se envolveram com muitas coisas malignas e impuras. Tenham esperança, sabendo por doutrina e pela fé, que a fé que a alma tinha, o Senhor o levou a arrepender-se. Como resultado direto do seu arrependimento, sentiu imensa felicidade, graças ao poder da expiação de Cristo, a ponto de declarar: nada pode haver tão belo e doce como foi minha alegria. Vocês também sentirão o mesmo se buscarem o Senhor por meio do arrependimento. Todos precisamos nos arrepender em maior ou menor grau. Arrepender significa efetuar na vida as mudanças que o Salvador deseja que façam para a sua felicidade. O arrependimento é o grande princípio capacitador do Evangelho. Se sua fé no Evangelho provocar uma mudança pessoal em seu arrependimento, conforme declarou Elamã, irá conduzi-los ao poder do Redentor para a salvação de sua alma. Ao mudar também, que nosso amoroso Salvador, conforme declarou a alma, tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome e apresenta frutos dignos do arrependimento. Esta é uma doutrina vigorosa, libertadora e plena de esperança. O profeta Joseph Smith aprendeu que, por experiências próprias, que o Senhor espera que evitemos a miséria vivendo o seu Evangelho e deseja que aprendemos que podemos arrependemos. Quando Joseph perdeu 116 páginas do manuscrito da tradução do livro de Mormon, ao ceder à persuasão dos homens, sentiu-se miserável. O Senhor o disse: tu deverias ter sido fiel, e ele teria estendido o braço, amparando-o contra todos os dardos flamejantes do adversário, e teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. O mesmo acontece com cada rapaz. Seja fiel e terá o amparo da mão de Deus. O Senhor lembrou então ao profeta e a cada um de nós que ele seria perdoado caso se arrependesse. Imaginem a alegria que ele sentiu quando o Senhor declarou: lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso, porque arrepende-te do que fizeste contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido. Meu convite a cada um de vocês esta noite é que vivam o Evangelho para serem verdadeiramente felizes. Evitem o mal e a miséria que ele traz. E caso tenham e venham a se envolver com uma coisa maligna ou impura, efetuem as mudanças que o Senhor deseja que façam para a sua própria felicidade. Presto testemunho que ele permitirá que vocês tenham sucesso por intermédio de seu incomparável poder. Se aceitarem esse convite, colherão uma felicidade duradoura e edificarão o alicerce de sua vida sobre a rocha de nosso Redentor, que será tal que, como Elamã ensinou, o mal não terá poder para vos arrastar ao abismo da miséria e a angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual está edificada, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Presto meu testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha, o único alicerce seguro para a felicidade e a cura. Ele vive. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele os conhece pelo nome.
Ele os ama. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Several years ago, Sister Ellis and I Há vários anos, minha esposa e eu fomos chamados para presidir a Missão Brasil-São Paulo Norte por 3 anos. Tendo em vista a situação de nossa família e de nossos negócios, fomos inspirados a manter nossa casa e nossa empresa em Houston, em vez de vendê-las. Quando começamos a fazer os preparativos necessários, ficou evidente que teríamos que pedir ao nosso advogado que preparasse uma procuração, um documento legal, dando a outra pessoa autoridade para fazer qualquer coisa em nosso nome. A pessoa que ficasse com esse documento poderia vender nossa casa e outras propriedades, pedir dinheiro emprestado em nosso nome, gastar o nosso dinheiro ou até vender nossa empresa. A ideia de dar a alguém tanto poder e autoridade sobre nossos negócios era assustadora. Decidimos entregar nossa procuração a uma pessoa em que confiávamos, nosso bom amigo e sócio, que exerceu esse poder e autoridade muito bem, fazendo o que teríamos feito se estivéssemos ali. Irmãos, pensem no que o Senhor nos concedeu, a sua autoridade e poder. O poder e a autoridade para agir em nome dele, em todas as coisas relativas a seu trabalho. Com esse poder do sacerdócio e, quando necessário, a autorização dos que possuem as devidas chaves, podemos realizar as ordenanças de salvação em nome dele, batizar para a remissão de pecados, confirmar e conferir o Espírito Santo, conferir o sacerdócio e ordenar outras pessoas aos ofícios do sacerdócio, e realizar as ordenanças do templo. Em seu nome podemos administrar sua igreja. Em seu nome podemos abençoar, fazer o ensino familiar e até curar os enfermos. Que confiança o Senhor depositou em nós. Pensem nisso, irmãos. Ele confia em nós. Antes de recebermos o sacerdócio, já havíamos sido preparados e testados. Exercemos fé em Jesus Cristo. Arrependemo-nos. Fomos batizados e recebemos o dom do Espírito Santo. Cada um de nós tinha um nível diferente de experiência ao recebermos o chamado, mas o procedimento divino era o mesmo. Oraram a nosso respeito e fomos entrevistados por aqueles que exerciam as chaves do sacerdócio. Fomos apoiados pelo voto dos membros da igreja de nossa unidade. Fomos ordenados por alguém que tinha autoridade e estava autorizado a fazê-lo. O Senhor é muito cuidadoso com seu sacerdócio. Exercer seu poder e autoridade é uma responsabilidade sagrada. Como é maravilhoso termos conquistado a confiança de Deus. Ele confia em você, Ele confia em mim. Quando recebemos o sacerdócio, nós o fazemos por convênio. Um convênio é uma promessa mútua. Ele promete abençoar-nos sob certas condições, prometemos cumprir essas condições. À medida que o fazemos, o Senhor sempre cumpre sua palavra e nos abençoa. Geralmente, Ele nos dá mais do que havíamos combinado. Quando recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, recebemos o assim chamado juramento e convênio do sacerdócio. Prometemos 2 coisas ao Senhor e Ele nos promete 2 coisas. Prometemos ser fiéis de modo a obter esses 2 sacerdócios e magnificar nosso chamado. Ele promete que seremos santificados pelo Espírito. Então, após termos sido fiéis em todas as coisas, até o fim, Ele promete que tudo que seu Pai possui ser-nos-á dado. O Senhor abençoa seus filhos por meio de nosso serviço no sacerdócio. Para ajudar-nos a termos sucesso ao prestar serviço fiel no sacerdócio, Ele nos transmitiu instruções e administrações. Fez isso nas Escrituras e continua a guiar-nos por meio de nossos líderes e pelos sussurros do Espírito Santo. As Escrituras contêm muitas passagens de orientação e amoestação para os portadores do sacerdócio. Uma das melhores é a seção 121 de Doutrina e Convênios. Nesses poucos versículos, o Senhor ensina que o sacerdócio só pode ser exercido em retidão. Devemos tratar uns aos outros com persuasão, paciência e bondade. Ele nos relembra a importância da caridade e da virtude para termos a companhia constante do Espírito Santo. Essa seção também nos adverte acerca das atitudes e ações que nos farão perder o poder do sacerdócio.
Se aspiramos às honras dos homens, tentarmos encobrir nossos pecados, satisfazer nosso orgulho ou vã ambição, ou procurarmos exercer controle sobre os outros, perderemos o poder no sacerdócio. A partir de então, estaremos praticando artimanhas sacerdotais. Teremos deixado o serviço de Deus e nos colocado a serviço de Satanás. Seria bom que os portadores do sacerdócio estudassem regularmente a seção 121 de Doutrina e Convênios. Um dos motivos pelos quais precisamos manter nossa dignidade é que nunca sabemos quando seremos chamados para usar o sacerdócio. Quando nosso filho Matthew estava com 5 anos, ele caiu do trampolim mais alto da piscina comunitária, caiu no piso de concreto e sofreu fratura de crânio e concussão cerebral. Foi levado às pressas pelo helicóptero do resgate até o Centro Médico de Houston para tratamento de emergência. Precisei imediatamente do auxílio do sacerdócio. Nosso mestre familiar e nosso líder do sacerdócio estavam ambos dignos e preparados naquele momento. Eles ajudaram a dar uma bênção no Matthew, que o auxiliou a recuperar-se completamente. Precisamos estar preparados a qualquer momento. Como dizemos no escotismo, sempre alerta. Há vários anos, fui chamado para servir como conselheiro na presidência da estaca Houston, Texas Norte. Estava estudando a parábola dos talentos. Um homem precisou viajar, por isso confiou seus bens a seus servos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e um último recebeu 1. Ao retornar, ele pediu que prestassem contas do que fizeram. O que recebeu 5 e devolveu 10, bem como o que recebeu 2 e devolveu 4. Ambos foram considerados servos bons e fiéis. Mas o que chamou a minha atenção foi o servo que recebeu 1 talento. Cuidou dele e devolveu-o em segurança ao seu senhor. Fiquei surpreso com a resposta do mestre. Mau e negligente servo, tirai-lhe, pois, o talento. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Isto parecera ser uma reação exagerada contra alguém que parecia estar procurando cuidar do que lhe fora confiado. O Espírito me ensinou esta verdade. O Senhor espera uma diferença. Soube naquele momento que todos teremos um dia que nos apresentar perante Deus e prestar contas de nosso serviço e mordomia no sacerdócio. Será que fizemos uma diferença? Em meu caso, será que a estaca Houston, Texas Norte estaria melhor quando eu fosse desobrigado do que estava quando fui chamado? Felizmente, o Senhor nos ensinou a termos sucesso, a fazermos a diferença. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se exercemos seu sacerdócio à maneira dele, seguindo a orientação que recebemos de seus servos e de seu Espírito, seremos servos bons e fiéis. Meus queridos irmãos do sacerdócio, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, vive. Ele nos ama e nos conhece. Ele depositou sua confiança em nós, concedendo-nos seu poder e autoridade no sacerdócio. Sou testemunho desta verdade, que usemos esse poder para fazer sua vontade à maneira dele a minha oração. Ao ouvirmos as palavras do presidente Hinckley, presidente Monson e presidente Faust, presto meu testemunho pessoal de que cada um deles é um profeta vidente e revelador. Estou ansioso para ouvir seus conselhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. That each is a prophet, seer, and revelator. I am anxious to hear their counsel. In the name of Jesus Christ, amen. Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão juntos a Deus, Senhor e Rei. Ao término do hino, o presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência, nos dirigirá a palavra e, em seguida, terei o privilégio de falar a vocês.
My grandfather used to graze his cattle. Meu avô costumava levar seu gado para pastar nos belos e verdejantes vales das montanhas a leste de nossa cidade, no centro de Utah. No entanto, o gado precisava de nutrientes extras que existiam no sal que comiam. O sal da rocha é oriundo de uma mina de sal dos arredores. O vovô arrumava o saco de sal na sela de um cavalo forte e percorria com ele a pastagem, enchendo os coxos com sal. Eu chamava o cavalo de molenga por uma boa razão. Vovô me colocava sobre o cavalo com a sela carregada de sal e me dava as rédeas para que eu guiasse o animal montanha acima, seguindo o vovô em seu cavalo. Meu cavalo molenga era lento, mas eu não forçava porque ele levava uma carga pesada. Gastávamos um dia inteiro para subir a montanha até que todo o sal fosse descarregado nos coxos. À medida que os dias ficavam mais quentes, eu sentia ferroado nas pernas quando elas roçavam as pedras de sal que estavam no alforge. Era com alegria que, ao cruzar um riacho, eu podia descer do cavalo e livrar das ferroadas lavando e enxugando minhas pernas. Vovô cantava quase o dia todo. A maioria das canções eram hinos de Sião. Porém, uma canção que me impressionava muito era: "Diz-me com quem andas e te direi quem és." Pensando bem, transportar sal montanha acima era uma experiência agradável. E ao mesmo tempo, os nutrientes extras do sal da rocha fortaleciam o gado. O nutriente suplementa a alimentação e promove o crescimento e saúde tanto dos animais quanto dos seres humanos. O gado do vovô necessitava desses nutrientes, porém, os seres humanos precisam de algo mais. Eles precisam ser reabastecidos espiritualmente, porque mais é a vida do que o sustento. E há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. O espírito humano anseia por amor. Ele também carece ser criado com as palavras da fé e da boa doutrina. A nutrição espiritual nos prepara para o batismo. Essa preparação implica em nos humilharmos diante de Deus, com o coração quebrantado e o espírito contrito, arrependendo-nos de todos os nossos pecados, estando dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, manifestando por nossas obras que recebemos o Espírito de Cristo. Nosso nutriente espiritual mais importante é o testemunho de que Deus é o nosso Pai eterno, que Jesus é nosso Salvador e Redentor, e que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Esse testemunho nos é confirmado pelo dom do Espírito Santo. É deste testemunho que retiramos os nutrientes espirituais da fé e confiança em Deus, que nos traz as bênçãos dos céus. Os nutrientes espirituais nos advêm de várias fontes, mas devido a restrições de tempo, gostaria de mencionar apenas 3. Há alguns anos, um jovem que estava terminando o 2º grau resolveu nutrir-se por meio do estudo das Escrituras, meia hora por dia. Ao iniciar a leitura do Novo Testamento, ele encontrou uma dificuldade. Não sentia a esperada elevação espiritual e não estava obtendo nenhuma inspiração. Então ele se perguntou: em que estou errado? Aí se lembrou de um episódio ocorrido na escola. Ele e alguns amigos estavam contando piadas, algumas das quais não eram engraçadas e eram também totalmente indecorosas. Ele não só havia participado, mas também havia feito alguns comentários inadequados. Enquanto ele lembrava, seus olhos caíram sobre as palavras de Mateus. Mas eu vos digo de que toda palavra ociosa que os homens disserem,
hão de dar conta no dia do juízo. Ele reconheceu que o Espírito o havia direcionado àquelas palavras. Colocou então a Bíblia de lado e fez uma oração de arrependimento. A resposta à pergunta dele, o que estou fazendo de errado, foi simples. Ele estava lendo as Escrituras, marcando-as e até gostando delas, mas não estava vivendo os conselhos nelas contidos. À medida que ele renovava seus esforços de leitura e tentava viver o exemplo de Cristo, logo percebeu que diferentes áreas de sua vida começaram a ganhar novo sentido. A incorporação das Escrituras em seu dia a dia trouxera-lhe importantes nutrientes espirituais. Em nosso incerto ambiente físico, precisamos aumentar os nutrientes espirituais que têm origem no conhecimento da plenitude do Evangelho e nos poderes do santo sacerdócio. Quando tal conhecimento penetra nossas almas, não só nos aproximamos de Deus, mas também desejamos servir a Ele e ao próximo. Há alguns anos, um quórum de sacerdotes decidiu coletar alimentos para os necessitados como parte de um projeto de serviço. Jim, um dos sacerdotes, estava animado com o projeto e decidiu coletar mais alimentos do que os outros. Finalmente, os sacerdotes se reuniram na capela. Todos haviam saído na mesma hora e voltaram à capela mais tarde em uma hora pré-estabelecida. Para a surpresa de todos, o carrinho de Jim estava vazio. Ele estava calado e alguns dos rapazes zombaram dele. Percebendo isso e sabendo que Jim tinha interesse em automóveis, um consultor disse: "Venha comigo, Jim. Eu preciso que você dê uma olhada no meu carro. Está me causando problemas." Quando estavam lá fora, o consultor perguntou a Jim se ele estava chateado e Jim disse: "Na verdade, não estou. Quando saí para coletar alimentos, consegui muito. Meu carrinho ficou cheio. Quando eu voltava para a capela, parei na casa de uma senhora não membro, que é divorciada e vive na área de nossa ala. Bati à porta e expliquei o que estávamos fazendo, e ela me convidou a entrar e começou a procurar algo para contribuir. Quando ela abriu a geladeira, vi que estava praticamente vazia. Não havia nada nos armários também. Finalmente ela encontrou uma latinha de pêssegos. Mal pude acreditar. Ela tem vários filhos para alimentar e ainda me deu aquela lata de pêssegos. Coloquei a latinha no carrinho e continuei rua acima. E aí senti um ardor que me mostrou que eu deveria voltar àquela casa. Aí dei para ela tudo o que recolhera. O consultor então disse: "Jim, nunca se esqueça do que sentiu esta noite, porque isso é que realmente importa." Jim havia experimentado o nutriente do serviço altruísta. Muitos nutrientes espirituais advêm enquanto servimos em uma missão, por nos entregarmos totalmente ao serviço do Mestre. São resultados da ajuda de darmos às pessoas para despertarem espiritualmente e aceitar o Evangelho. Há mais de um século, quando Elder J. Golden Kimball presidia a missão dos Estados do Sul, ele convocou os elders para uma reunião em um lugar discreto, em um bosque, para que tivessem tranquilidade. Um dos elders tinha um problema na perna. Ela estava em carne viva e inchada ao ponto de ter o dobro do tamanho da outra perna. Porém, esse elder insistiu em participar dessa reunião especial no sacerdócio no bosque. Assim, 2 elders o carregaram até lá. O elder Kimball perguntou aos missionários: "Irmãos, o que vocês estão ensinando?" Eles responderam: "Ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo." "Estão dizendo às pessoas que vocês têm o poder e autoridade por meio da fé para curar os enfermos?" Ele continuou. Eles responderam: "Sim." "Muito bem", continuou ele, "e por que não acreditam nisso?" O jovem com a perna inchada levantou-se e disse: "Eu creio." E eis o restante da história nas palavras do elder Kimball. O elder sentou-se em um toco e os elders se reuniram em torno dele. Eles o ungiram e administraram a ele, e ele foi curado ali, na presença deles. Foi um choque tanto, e todos os outros elders que estavam doentes foram ungidos e curados. Saímos da reunião do sacerdócio e cada um recebeu sua designação. E havia alegria e felicidade indescritíveis.
Seu nutriente de fé havia sido reabastecido e seu zelo pela obra missionária foi reavivado. Os nutrientes espirituais que nos mantêm espiritualmente saudáveis podem perder a eficácia e a potência se não vivermos dignos da orientação divina que necessitamos. O Salvador nos disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Precisamos manter nossa mente e nosso corpo livres de todo tipo de vício e contaminação. Nunca aceitaríamos comer alimento estragado ou contaminado. Da mesma forma seletiva, devemos evitar ler ou ver qualquer coisa que não seja de bom gosto. A maior parte da contaminação espiritual que vem de nossas vidas chega pela internet, pelos jogos eletrônicos, programas de TV e filmes, que são insidiosos e que mostram de forma crua os atributos mais baixos da humanidade. Porque, por vivermos num ambiente desse, é preciso que aumentemos nossa força espiritual. Ian nos fala de como sua alma ficou faminta e como por ela clamou dia e noite. Ele ansiava pelos nutrientes espirituais que matariam sua sede pela verdade espiritual. Como disse o Salvador do mundo à mulher no poço de Samaria: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta noite reunimos o sacerdócio de Deus nessa imensa congregação, tanto os que vejo quanto os que não vejo. Espero que seja porque desejamos ser nutridos espiritualmente. Espero que sempre sintamos fome e sede da palavra do Senhor, dada por meio dos seus servos, os profetas, e que sejamos reabastecidos semanalmente ao irmos às reuniões sacramentais e renovarmos nossos convênios. Cada um de vocês, rapazes do sacerdócio arônico, tem todos os elementos essenciais para buscar seu destino eterno. Esses elementos, alguns ainda potenciais, precisam ser fortalecidos e nutridos. Alguns são físicos, alguns são espirituais. O espírito humano precisa conhecer sua jornada eterna, saber onde ela começou, porque estamos aqui na mortalidade e onde, por fim, iremos para receber alegria e felicidade a fim de cumprir esse destino. Reabastecer nosso espírito com nutrientes espirituais podem ser eternamente necessário. Como ensinou Alma, o mesmo espírito que possui vosso corpo quando deixardes esta vida, esse mesmo espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Irmãos, agradecemos por sua devoção e retidão. Vocês cumprem seus chamados nos córons, ramos, alas, estacas, tão bem que a igreja cresce e toda a obra de Deus progride no mundo inteiro. Por meio de seu sacerdócio, vocês são capazes de abençoar, em nome do Senhor, sua família e outros que o solicitem. Isso se deve ao direito divino que Deus lhes confiou, pois Ele prometeu que a quem abençoares, eu abençoarei. Irmãos, oro para que sejamos fiéis e verdadeiros a todos os nossos convênios e totalmente dedicados à nossa família, especialmente à nossa esposa, mas também aos pais, nossos filhos e netos. Que sejamos encontrados prestando nosso testemunho da veracidade desta obra todos os dias de nossa vida. Que continuemos em frente em retidão, como humildes servos do Senhor. Por isso oro no nome de Jesus Cristo. Amém. A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward. Algumas semanas atrás tive uma reunião de testemunho em minha ala. Vi um menino lá atrás prestando seu testemunho. Ele começou meio trêmulo. Finalmente era a sua hora de prestar.
Ele foi com coragem até o púlpito, subiu até o púlpito, colocou no púlpito as suas mãos e, olhando a congregação, sorriu, olhou em volta e voltou de novo pelo corredor até o seu pai e sua mãe. Olhou a vocês nesse grande centro de conferência, me faz pensar naquele menino, como se eu fosse ele. Meus irmãos, sinto-me honrado pelo privilégio de falar a vocês essa noite. Que alegria é falar aqui com vocês. Pensando em que dizer, me lembrei de uma escritura favorita. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Gosto a nobre palavra dever. O lendário general Robert E. Lee, que ficou famoso na Guerra Civil Americana, declarou: dever é a palavra mais sublime de nossa língua. Não é possível ir além dele, não deseje fazer menos do que ele. Todos nós temos deveres relacionados ao sagrado sacerdócio que possuímos. Quer sejamos portadores do sacerdócio arônico ou do sacerdócio de Melquisedeque, muito é esperado de cada um de nós. O próprio Senhor resumiu nossa responsabilidade quando nos ordenou, na revelação sobre o sacerdócio: portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado com toda diligência. Espero do fundo do coração e da alma que todo rapaz que receber o sacerdócio honre esse sacerdócio e seja leal à responsabilidade que recebeu quando ele lhe foi conferido. Há 51 anos, ouvi William J. Critchlow Jr. falar, que na época presidia a estaca Ogden Sul e mais tarde se tornou assistente dos 12, falou aos irmãos numa sessão da conferência do sacerdócio e contar uma história a respeito de confiança, honra e dever. Quero contar-lhes essa história. Sua lição simples se aplica a nós hoje, em dia como naquela época. O jovem Rupert estava parado à margem da estrada, vendo um número incomum de pessoas passarem correndo. Por fim, reconheceu um amigo. Aonde estão indo todos com tanta pressa? Perguntou. O amigo parou. Não ficou sabendo? Perguntou ele. Não soube de nada, respondeu. Ora, disse o amigo, o rei perdeu a esmeralda real. Ele esteve ontem em um casamento da nobreza, usando a esmeralda presa a uma fina corrente de ouro que levava ao pescoço. De alguma forma, a esmeralda se soltou da corrente. Todos as estão procurando, porque o rei ofereceu uma recompensa para a pessoa que a encontrar. Venha, temos que nos apressar. Não posso ir sem pedir à minha avó, hesitou Rupert. Eu não posso esperar. Tenho que encontrar a esmeralda, respondeu o amigo. Rupert voltou correndo à cabana à beira da floresta a fim de pedir a permissão para a avó. Se eu conseguir encontrá-la, poderemos sair desta cabana úmida e comprar um pequeno terreno na encosta da montanha, suplicou ele à avó. Mas a avó fez que não com a cabeça. O que vai ser das ovelhas? Perguntou ela. Elas já estão agitadas no cercado, esperando para serem levadas ao pasto. E não se esqueça de levá-las para beber água quando o sol estiver brilhando bem alto no céu. Tristemente, Rupert levou as ovelhas para o pasto. E, ao meio-dia, levou-as até o riacho, na floresta. Ficou ali sentado numa grande pedra junto à margem. Se ao menos eu tivesse a chance de procurar a esmeralda do rei, pensou ele. E ao olhar para o fundo arenoso do riacho, de repente, viu algo dentro da água. O que era aquilo? Não podia ser. Pulou para dentro da água e apanhou uma coisa verde presa a uma fina corrente de ouro. A esmeralda do rei, gritou ele. Ela deve ter caído da corrente quando o rei passou a galope em seu cavalo sobre a ponte que atravessava o rio. E a corrente deve tê-la trazido até aqui. Com os olhos brilhantes, Rupert correu para a cabana da avó para contar-lhe sobre o seu grande achado.
Abençoado seja você, meu rapaz, disse ela, mas você nunca teria encontrado se não tivesse cumprido o seu dever, levando as ovelhas para pastar. E Rupert sabia que era verdade. E essa era a verdade. A lição a ser aprendida com essa história está contida num ditado conhecido: faça o seu dever, é o melhor a fazer. Deixe o restante com o Senhor. Para vocês que são ou foram presidentes de seus quórums, gostaria de sugerir que o seu dever não chega ao fim com o término do seu chamado. Esse relacionamento com os membros de seu quórum, seu dever para com eles, continua por toda a vida. Durante o tempo em que fui mestre no sacerdócio arônico, fui chamado para ser presidente do quórum. Com o incentivo e auxílio de um dedicado e inspirado consultor do quórum, trabalhei diligentemente para que cada rapaz frequentasse nossas reuniões regularmente. 2 deles foram um grande desafio, mas com perseverança e amor e um pouco de persuasão, eles começaram a frequentar as reuniões e a participar das atividades do quórum. Contudo, com o passar do tempo, quando deixaram a ala para estudar e trabalhar, os 2 voltaram a ficar inativos. Ao longo dos anos, tenho encontrado esses 2 bons amigos em várias ocasiões. Inclusive, sempre quando estou com eles, ponho a minha mão sobre seus ombros e digo: ainda sou seu presidente de quórum e não vou desistir. Você significa muito para mim e quero que desfrute as bênçãos da atividade da igreja. Eles sabem que eu os amo e que nunca desistirei deles. Para aqueles que possuem o sacerdócio de Melquisedeque, o privilégio de magnificar nosso chamado está sempre presente. Somos pastores que cuidam de Israel. As ovelhas famintas erguem a cabeça, prontas para serem nutridas com o pão da vida. Há muitos anos, na antevéspera do dia de finados, tive o privilégio de auxiliar uma pessoa que tinha perdido temporariamente o caminho e precisava de uma ajuda para voltar. Eu estava voltando de carro do escritório, bem tarde, bem na noite de Halloween, onde as crianças brincam para visitar à noite. Quando eu passei pelo hospital St. Mark, em Salt Lake, lembrei que um bom amigo, Max, estava muito enfermo naquele hospital. Quando nos conhecemos, alguns anos antes, descobrimos que tínhamos passado a juventude na mesma ala, embora em épocas diferentes. Quando nasci, Max e seus pais já tinham se mudado da ala. Naquela noite de Halloween, parei no estacionamento e entrei no hospital. Ao perguntar no balcão de atendimento o número do quarto dele, disseram-me que ao registrar no hospital, Max, ao marcar sua religião, não disse que ele era um membro da igreja, mas sim de uma outra religião. Entrei no quarto de Max e o cumprimentei. Eu lhe disse que estava muito orgulhoso de ser amigo dele e que me preocupava muito com ele. Descobri que ele se ofendera com certo... Ele havia sido ofendido com alguns comentários de outras pessoas e decidira frequentar uma outra igreja. E eu disse a ele: Max, você tem o sacerdócio de Melquisedeque. Eu quero dar-lhe uma bênção esta noite. Ele concordou e a bênção foi dada. E ele então me disse que sua esposa, Alice, também estava muito doente. Na realidade, ela estava internada no quarto ao lado. A convite meu, Max e eu demos uma bênção na esposa dele. Ele ungiu a sua esposa. Houve muitas lágrimas e abraços quando eu a ungi junto com a sua esposa ao meu lado.
Ao sair daquela noite no hospital, parei no balcão e disse à recepcionista que, com a permissão de Max e de sua esposa, eu queria ver que o registro ia ser mudado para refletir a sua condição de membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu olhei, fiquei ali olhando até que ela mudasse aquilo. Meus amigos Max e Alice estão ambos do outro lado do véu, mas passaram os últimos anos de sua vida ativos e felizes e receberam as bênçãos advindas do testemunho do Evangelho e da frequência à igreja. Irmãos, nossa tarefa é estender a mão para ajudar todos aqueles que, por qualquer motivo, estão precisando de nosso auxílio. Nosso desafio não é insuperável. Estamos cumprindo o que o Senhor nos ordenou e, portanto, temos o direito de receber a ajuda dele, mas precisamos tentar. Na peça Shenandoah, encontramos essas palavras inspiradoras. Se não tentarmos, não faremos. E se não fizermos, então por que estamos aqui? Temos a responsabilidade de viver de tal maneira que, ao sermos chamados para dar uma bênção do sacerdócio ou auxiliar de qualquer forma, estejamos dignos de fazê-lo. Foi-nos dito que realmente não podemos escapar dos efeitos de nossa influência pessoal. Precisamos ter a certeza de que nossa influência seja positiva e inspiradora. Estamos com as mãos limpas? Temos o coração puro? Revendo as páginas da história, encontramos uma lição sobre dignidade nas palavras do rei Dario em seu leito de morte. De acordo com os devidos ritos, Dario tinha sido reconhecido como legítimo rei do Egito. Seu rival, Alexandre o Grande, tinha sido declarado filho legítimo de Amon. Ele também era faraó. Quando Alexandre encontrou Dario às portas da morte, colocou as mãos sobre a cabeça dele para curá-lo, ordenando que se erguesse e assumisse o seu poder real, dizendo: Juro-te, Dario, por todos os deuses, que faço essas coisas com sinceridade e sem falsidade. Dario respondeu com uma gentil repreensão: Alexandre, meu rapaz, achas que podes tocar o céu com essas tuas mãos? O chamado ao dever pode vir serenamente quando nós, que possuímos o sacerdócio, atendemos às designações que recebemos. O presidente George Albert Smith, um líder muito modesto, mas bastante eficaz, que foi o 8º presidente da igreja, declarou: é seu dever, em primeiro lugar, saber o que o Senhor deseja, e então, pelo poder e força de seu santo sacerdócio, magnificar de tal maneira o seu chamado na presença de seus companheiros que as pessoas sintam alegria em segui-lo. E o que significa magnificar um chamado do sacerdócio? Significa edificá-lo com dignidade e importância. Irmãos, tem que ser feito, não apenas sonhando que as vidas são abençoadas. As pessoas são guiadas e as almas são salvas. Tiago declarou: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que todos nós aqui reunidos hoje nesta reunião do sacerdócio façamos um esforço redobrado a fim de qualificar-nos para a orientação do Senhor em nossa vida. Há muitas pessoas que suplicam e oram pedindo ajuda. Há pessoas desalentadas que desejam muito voltar, mas não sabem como começar. Sempre acreditei na veracidade destas palavras. As mais doces bênçãos de Deus sempre são concedidas por pessoas que o servem aqui na terra. Estejamos sempre prontos,
com mãos limpas e um coração desejoso, para que possamos participar e oferecer o que o Pai Celestial deseja que as pessoas recebam dele. Concluo com um exemplo de minha própria vida. Tive um amigo muito querido que parecia ter mais problemas e frustrações na vida que podia suportar. Por fim, ele foi hospitalizado com uma doença terminal. Eu não sabia que ele estava lá. Sister Monse e eu tínhamos estado naquele mesmo hospital para visitar uma outra pessoa que estava doente. Quando estávamos saindo do hospital e caminhando em direção ao nosso carro estacionado, senti uma inspiração bem clara de que devia voltar e perguntar se meu amigo Hiram ainda estava internado ali. Verifiquei no balcão com o atendente e confirmei que Hiram realmente estava lá. Após várias semanas, fomos até seu quarto, batemos na porta e a abrimos. Não estávamos preparados para o que vimos. Havia balões espalhados por toda parte. Numa das paredes havia um cartaz bem visível com dizeres "Feliz Aniversário" escrito nele. Hiram estava sentado em seu leito de hospital, com os familiares a seu lado. Quando nos viu, ele disse: "Irmão Monson, como foi que você ficou sabendo que hoje era meu aniversário?" Sorri, mas deixei a pergunta sem resposta. As pessoas ali no quarto que tinham o sacerdócio de Melquisedeque reuniram-se ao redor daquele homem, seu pai e meu amigo, em uma doença já terminal, e lhe foi dada uma bênção do sacerdócio. Após as lágrimas, sorrisos de gratidão e ternos abraços, aproximei-me até Hiram e sussurrei para ele: "Lembre-se das palavras do Senhor, porque elas lhe darão alento. Ele prometeu a você, Hiram: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." O tempo segue a sua marcha. O dever acompanha essa marcha. O dever não diminui com o tempo, nem diminui. Os conflitos catastróficos vêm e vão, mas a guerra pela alma dos homens prossegue sem cessar. Como um chamado da trombeta, a palavra do Senhor vem a todos nós, portadores do sacerdócio em todos os lugares. Portanto, agora, todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual foi designado com toda diligência. Irmãos, vamos aprender nossos deveres. Sejamos dignos de cumprir esses deveres e, no desempenho deles, sigamos os passos do Mestre. Porque dele veio o chamado ao dever. Ele respondeu dizendo: "Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Que façamos o mesmo." É minha oração humildemente, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Lembramos, irmãos, que o programa do Coro do Tabernáculo será transmitido às 9h30, às 10 horas da manhã. A sessão da manhã de domingo começará imediatamente depois. Expressamos nossa gratidão ao Coro do Sacerdócio de Melquisedeque da cidade de Brigham, pela bela música que nos proporcionou esta noite. O presidente Gordon B. Hinckley, nosso amado profeta, será o orador final desta sessão. Após as palavras do presidente Hinckley, o coro cantará "Brilha, meiga luz." A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder W. Craig Zwick, dos 70. Presidente Hinckley. Brethren, irmãos, you look like a churchly priesthood. You look all dressed in white, ready to go to work.
Vocês estão todos brancos, vestidos em branco, prontos para ir ao trabalho. Que visão extraordinária. O centro de conferência está lotado e as nossas palavras estão sendo transmitidas ao mundo inteiro. Talvez seja a maior reunião de portadores do sacerdócio jamais realizada. Parabéns, irmãos, pela sua presença hoje. Recentemente, assisti na televisão a um concerto do coro masculino da BYU. Eles cantaram um empolgante hino chamado Erguei-vos, ó homens de Deus. Foi escrito em 1911 por William P. Merrill e conta com uma versão que é encontrada no nosso hinário em inglês, embora não me lembre de tê-lo visto. A letra está imbuída do espírito dos velhos hinos britânicos escritos por Charles Wesley e outros. E o texto diz: Erguei-vos, ó homens de Deus, ao trivial não vos apegueis, de todo o coração, mente e força, servi ao Rei dos Reis. Erguei-vos, ó homens de Deus, em perfeita e total união. Anunciai o dia do amor fraternal e findai a noite de escuridão. Erguei-vos, ó homens de Deus, a igreja por vós espera. Sem vossa força cairá. Erguei-vos e vencei a guerra. Erguei-vos, ó homens de Deus. Segui os passos do Senhor. Como irmãos do Filho do Homem, erguei-vos hoje com vigor. As Escrituras são muito claras em sua aplicação para cada um de nós, meus irmãos. Nefe, por exemplo, citou Isaías. Oh, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. As palavras de Leí são uma exortação veemente para todos os homens e rapazes do sacerdócio. Ele declarou com grande convicção: Despertai, meus filhos, cingi a armadura de retidão, sacudi as correntes com que estáis amarrados, e saí da obscuridade e levantai-vos do pó. Não há um único homem ou rapaz nesta vasta congregação hoje que não possa melhorar a sua vida. E isso precisa acontecer. Afinal, somos portadores do sacerdócio de Deus. Se são rapazes que receberam o sacerdócio arônico, têm o direito ao ministério de anjos para guiá-los, orientá-los, abençoá-los e protegê-los. Como isso é extraordinário e maravilhoso! Tendo-nos sido conferido o sacerdócio de Melquisedeque, foram-nos dadas as chaves do reino que trazem com elas poderes eternos. Esses poderes foram citados pelo Senhor ao impor as mãos sobre a cabeça dos seus discípulos. Com esse sacerdócio, vem a grandiosa obrigação de sermos dignos dele. Não podemos entregar-nos a pensamentos impuros. Não podemos ver pornografia. Jamais devemos cometer abusos ou maus tratos de qualquer natureza. Devemos estar acima de tais coisas. Erguei-vos, ó homens de Deus, e deixai tudo isso para trás, e o Senhor será seu guia e apoio. O profeta Isaías declarou: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Alguns de vocês, rapazes, parecem gostar de vestir-se de maneira desleixada.
Sei que esse é um assunto sensível. Esse é um comportamento inadequado para rapazes ordenados ao santo sacerdócio de Deus. E o nosso modo de falar em geral corresponde ao de vestir-nos. Assim, usaremos termos profanos e tomaremos o nome do Senhor em vão. Deus advertiu-nos claramente contra isso. Tenho certeza de que já ouviram esta história do presidente Spencer W. Kimball, mas tomo a liberdade de repeti-la. Ele acabara de ser operado em um hospital. Um jovem enfermeiro o colocara numa maca e o estava levando para outro andar do hospital. Ao entrar no elevador, o enfermeiro tropeçou e proferiu um xingamento usando o nome do Senhor. O presidente Kimball, apenas semiconsciente, suplicou: por favor, é o meu Senhor cujo nome você está injuriando. Houve um silêncio sepulcral. Então o rapaz sussurrou com um tom de voz suave: me desculpe. Chamo a atenção para outro assunto que muito me preocupa. Por meio de revelação, o Senhor deu a seu povo o mandamento de adquirir o máximo de instrução possível. E foi muito claro a este respeito. Mas há um fenômeno inquietante em curso. O irmão Rolf Kerr, comissário de educação da igreja, informou-me que nos Estados Unidos, quase 73% das moças concluem o ensino secundário, contra apenas 65% dos rapazes. Os rapazes são mais propensos a abandonarem a escola do que as moças. Cerca de 61% dos rapazes matriculam-se na faculdade logo depois do ensino médio, contra 72% das jovens. Em 1950, 70% dos universitários eram do sexo masculino e 30% do feminino. Em 2010, as estimativas prevêem 40% do sexo masculino e 60% do feminino. As mulheres vêm obtendo mais títulos de bacharel do que os homens desde 1982 e mais títulos de mestre desde 1986. Essas estatísticas indicam claramente que as moças estão superando os rapazes ao buscarem os seus estudos. Assim, rapazes, lhes digo, ergam-se e disciplinem-se para tirar proveito das oportunidades educacionais. Gostariam de casar-se com uma jovem que tem muito mais estudo do que vocês? Costumamos falar de julgo igual no casamento. E isso se aplica também, ao meu ver, ao grau de escolaridade. Além do mais, o seu nível de instrução fortalecerá o seu serviço na igreja. Um estudo realizado há alguns anos mostra que quanto mais alto o grau de escolaridade, maior é a fé e a participação em atividades religiosas. Já abordei anteriormente a pornografia. Torna-se facilmente um vício da pior espécie. Permitam-me ler uma carta que recebi de uma vítima. Gostaria de abrir-me como nunca fiz antes com ninguém. Sou um homem de 35 anos. Durante a maior parte da minha vida adulta, fui viciado em pornografia. Tenho muita vergonha de admitir isso, mas não resta dúvidas de que meu vício é tão real quanto o alcoolismo ou a toxicomania. O meu principal motivo ao escrever é pedir que a igreja continue infatigavelmente a aconselhar os membros a absterem-se de pornografia. Meu primeiro contato com ela foi quando ainda criança. Fui molestado por um primo mais velho.
e a pornografia foi usada para atrair o meu interesse. Estou convencido de que o fato de ser exposto na infância ao sexo e à pornografia é a raiz do meu vício atual. Acho irônico os defensores da indústria da pornografia afirmarem que se trata da liberdade de expressão. Não tenho liberdade. Perdi o meu livre-arbítrio porque não consegui vencer essa dependência. É como uma armadilha e sou incapaz de sair. Por favor, por favor, por favor, supliquem aos irmãos da igreja que não só evitem, mas eliminem as fontes de material pornográfico de sua vida. Além de coisas óbvias como livros e revistas, devem bloquear os canais de filmes da TV a cabo na sua casa. Conheço muitos usuários desses serviços que afirmam conseguir ignorar as coisas ruins, mas não é verdade. A pornografia e a perversão tornaram-se tão corriqueiras em nossa vida que esses materiais estão por toda parte. Já encontrei revistas pornográficas na rua e também no lixo. Precisamos conversar com os nossos filhos e explicar o quanto essas coisas são ruins e incentivá-los a não as olharem quando se depararem com elas. Por fim, presidente Hinckley, suplico que ore por mim e por outros na igreja que estão na mesma situação, para que tenham a coragem e a força para vencer essa terrível aflição. Não posso assinar meu nome e espero que compreenda. O computador é um instrumento maravilhoso quando é usado adequadamente, mas quando utilizado para ver pornografia, entrar nas chamadas salas de bate-papo ou para quaisquer outros fins que levem a práticas ou pensamentos nocivos, devemos ter autodisciplina suficiente para desligá-lo. O Senhor declarou: purgai a iniquidade que existe em vós, santificai-vos perante mim. Essas palavras não deixam nenhuma margem de dúvida. Ele ensinou também: os elementos são o tabernáculo de Deus. Sim, o homem é o tabernáculo de Deus, o melhor templo. E qualquer templo que for profanado, Deus destruirá este templo. Não há equívoco. O Senhor disse com clareza que devemos cuidar do nosso corpo mortal e manter distância de tudo o que o prejudicar. Ele fez uma promessa grandiosa a cada um de nós: ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta a tuas orações. E lemos ainda: Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito. Sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. Conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. Todos nós devemos estudar a vida do Mestre e tentar imitar as suas palavras e atos. Estudemos igualmente a vida do profeta Joseph. Com o exemplo dele, todos nós podemos aprender muito sobre o nosso próprio comportamento. Meus irmãos, testifico da veracidade dessas qualidades eternas. Presto testemunho de que, se nos empenharmos para melhorar a nossa vida, o resultado será evidente. Que Deus os abençoe a cada um de vocês, meus queridos irmãos. Dessas coisas testifico, com humildade e gratidão, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Holy Father, Nosso Sagrado Pai, Thou knowest of our love for Thee. sabes do nosso amor por Ti. We, Thy brethren, Nossos irmãos, como quórum essa noite, em todo o mundo, this night, unidos essa noite, in listening and responding to a ouvirmos e respondemos pelas profecias que sentimos hoje. our hearts and even Nossos spiritual corações e espíritos sentimos strains of music a música e os convites que sentimos hoje para que possamos escutar com nossos corações, united in unidos a language we all na understand, língua que todos entendemos, that of Thy Holy Spirit. que é o Seu Santo Espírito. We give thanks Agradecemos for these living oracles por todas essas coisas from whom we have been taught this night. que fomos instruídos essa noite. Bless us as priesthood, Pedimos que possa nos abençoar como os irmãos do sacerdócio, a seguir os exemplos, our beloved te administrar como o nosso profeta querido presidente Hinckley. and in like fashion be able to receive of the Que spiritual temos capacidade de receber o nutriente espiritual como o presidente Monson e presidente Faust. wilt thou sustain their lives with Para que o Senhor the touch of goodness abençoe a vida de cada um deles they give to all e para que possa nos ajudar como membros da igreja. our gratitude for them Somos gratos por eles of the quorum of the e por cada um dos quórum dos 12 apóstolos. we know that we are in troubled times. Sabemos que estamos em tempos difíceis, mas reconhecemos também o dom Thy Son Jesus Christ and his de atonement seu Filho Jesus Cristo e a sua expiação para o may mundo. we be equal to the privilege that Que sejamos privilegiados and in a every esse, way may we be equal ao que a expiação pode trazer para a nossa vida e também o privilégio do sacerdócio, desire to serve. para que cresça o nosso desejo de servir The change we're e o nosso desejo de mudar strengthen bishops e que possa fortalecer os bispos e os líderes do quórum do sacerdócio. E mais importante, thy spirit penetrate é que o teu Espírito possa penetrar a cada lar, men para que os jovens and families nos quórums e nas famílias will grow and be faithful. possam crescer e serem fiéis. We are grateful that is the virtue of the priesthood Somos gratos pela virtude do sacerdócio, that provide an ensign to the world. que nos traz um pendão, um estandarte para o mundo. Faithful effort. And may our hearts, Pedimos que nossos corações continuem from all we have heard and felt this night, a sentir o que sentimos essa noite. Em união, oramos sinceramente em nome de Jesus Cristo. Amém.